Bom dia. Eu convido você aí na sua casa a estar conversando com o Senhor, estar tendo seu tempo com o Senhor. Feche seus olhos aí onde você está nesse momento. Senhor, vem nos abençoar nesse momento, Deus. Entra nas nossas casas, enche-nos nesse momento, Senhor, com mais de Ti. Vem, Senhor. Vem, Senhor, nós te convidamos. Nova chance, novo reino, novo recomeço, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Nova chance, novo reino, novo recomeço, que vem do céu, que vem do céu. O caminho, a verdade e a vida que eu sonhei, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu. Novo dom, nova graça, novo jeito de pensar, liberdade, santidade, alegria ao coração, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu, que vem do céu.
Olá a todos, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esse dia, em nome de Jesus. Eu queria convidar a todos a gente abrir no Evangelho de Mateus, por favor. Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 11. Mateus 21, do 1 ao 11. A palavra do Senhor diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós entregamos esse tempo de ministração da Tua Palavra nas Tuas mãos. Eu oro para que eu diminua e que o Senhor cresça. Eu oro para que através desse culto, dessa ministração, esses queridos que estão ouvindo, que estão assistindo, possam ser encorajados, possam ser animados, possam ser fortalecidos no homem interior, possam ter um encontro novo e verdadeiro com Jesus de Nazaré. Senhor, que o Teu Espírito esteja soprando. Nós declaramos a Tua bondade, Senhor, nós cantaremos a Tua bondade, nós cantaremos a Tua fidelidade para sempre. O Senhor é bom em todo o tempo. E eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, para que eu seja somente um instrumento Teu, um vaso de honra ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, 2000 anos atrás, na sua primeira vinda, Jesus, o Senhor Jesus, em um dia como hoje, que é para nós considerado o Domingo de Ramos, Jesus faria a sua entrada triunfal em Jerusalém. Mas para fazer essa entrada triunfal em Jerusalém, Jesus precisava de um jumentinho. Jesus precisava de um jumento para essa entrada. E esse jumentinho estava preso com sua mãe. E a ordem aos discípulos era para que soltassem o jumentinho, trouxessem a Jesus, e se alguém dissesse alguma coisa em contrário, reclamasse do que eles estavam fazendo, era para responderem: o Senhor precisa deles, e logo o enviará. Hoje, 2000 anos depois, Jesus está voltando, e a impressão que dá é que Jesus está em uma aldeia muito próxima de nós. Jesus está prestes a fazer uma nova entrada triunfal. 2000 anos depois, Jesus está para fazer uma nova entrada triunfal. E o que Jesus precisa para entrar em Jerusalém de novo é a igreja. O que Jesus precisa para poder ser conduzido é do mover da igreja, é da igreja como instrumento dele. Só que hoje, em muitos lares, em muitos lugares, em muitas igrejas, o povo de Deus tem estado preso. Talvez o povo de Deus, talvez você mesmo que está me ouvindo, você mesma, esteja preso ou presa nos vícios, esteja preso na imoralidade, esteja preso no amor ao dinheiro, esteja preso por uma depressão. Mas eu creio que hoje, que nesse domingo de Ramos,
Existe uma palavra liberada do céu. Como nós cantamos, que todo bem vem do céu, que tudo que é bom vem do céu. Eu creio que o Senhor está liberando uma palavra hoje, uma palavra para a sua vida, uma palavra para a sua família. Libertem os meus filhos, soltem os meus ungidos, soltem os meus filhos e filhas, soltem a minha igreja. O Senhor está enviando uma ordem aos seus anjos, para que você seja livre, para que você seja solto, e que se houver algum impedimento, se houver alguma resistência a essa soltura, a essa libertação, o Senhor está dizendo: liberte-os, porque o Senhor precisa deles. Aqui não é o humilde Jesus, aqui é o Senhor Jesus dizendo: o Senhor precisa deles, e Ele tem toda a autoridade para nos soltar de nossas amarras e nos usar para a sua glória. Eu creio que o Senhor hoje, nessa manhã, nessa semana, o Senhor está soltando as nossas vidas, nesse domingo de Ramos, o Senhor está nos liberando para sermos instrumentos dEle, canais do Senhor, para que Ele mais uma vez possa entrar em Jerusalém. E continuando o texto, em Mateus 21, versículo 4, a Bíblia diz: ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E esse texto de Mateus está fazendo menção do livro de Zacarias, do profeta Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, quando Zacarias diz assim, ungido e inspirado pelo Espírito Santo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, nesse contexto, muitos do povo esperavam que Jesus ainda assumisse o papel de um rei político, assumisse o papel de um rei que daria fim ao Império Romano, que derrubaria o domínio romano e o governo romano sobre Israel. Mas Jesus entrou em Jerusalém como rei, porém não como guerreiro. Ele com essa ação, mostrou que o reino dele não era deste mundo, o reino de Jesus era do céu. E Adam Clarke diz o seguinte: essa entrada em Jerusalém tem sido chamada de triunfo de Cristo. De fato, foi a vitória da humildade sobre o orgulho e a grandiosidade mundana. Foi a vitória da pobreza sobre a abastança, da mansidão e gentileza sobre a ira e a malícia. Jesus mostrava-se manso, pleno de bondade e compaixão para com aqueles que planejavam o seu assassínio. Veio a fim de entregar-se às suas mãos, e como rei, veio a entregar-se às mãos de seus súditos homicidas, a fim de que sua morte servisse de preço de redenção pelas suas almas. Hoje, como discípulos desse rei, nós somos chamados para operar e para agir no Espírito de Jesus, no Espírito do reino dos céus e não no Espírito do reino do mundo, do reino dessa terra. Nós somos chamados por Jesus para expressarmos o seu amor, para entrarmos em algum ambiente e para estarmos no espírito oposto daquele ambiente. Se ao entrarmos numa loja, se ao entrarmos num mercado, se ao entrarmos num ônibus, se ao entrarmos em uma casa, nós depararmos com algum espírito contrário ao Espírito de Deus, nós precisamos agir no espírito oposto. Então, se nós nos depararmos com orgulho, nós precisamos agir em humildade. Se nós nos depararmos com ódio e rancor, nós precisamos andar em amor e compaixão. Se nós nos depararmos com a malícia, com
a lascívia, nós precisamos andar no espírito da pureza, da santidade e do temor do Senhor. O Senhor quer que nós andemos no espírito dele. Quando João e Tiago quiseram chamar fogo do céu para destruir a aldeia dos samaritanos, Jesus perguntou para eles: de que espírito sois? Vocês não sabem de que espírito vocês são? Nós somos do Espírito de Cristo, nós somos do Espírito Santo, nós somos do Espírito que age em amor, que age em humildade, que age em santidade, que age em compaixão, que age em pureza. Você e eu somos chamados para agirmos no Espírito de Cristo. E continuando aí, no versículo 8 de Mateus 21, a Bíblia diz assim: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Eles clamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, como está lá em Lucas 19. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Se aquele povo naquele momento tivesse ficado quieto, quando Jesus estava entrando, quando Jesus estava fazendo a sua entrada triunfal por aquela porta do Oriente, se o povo tivesse se calado, as pedras teriam recebido voz, teriam recebido vida do céu, para clamarem: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E eu fico pensando nessa entrada de Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa linda que deve ter acontecido, porque naquele momento, tanto a multidão que o precedia, como a multidão que vinha atrás dele, com certeza era uma multidão formada, multidões formadas por pessoas que tinham sido tocadas por Jesus, né, naqueles 3 anos e meio, pessoas que tinham sido curadas por Jesus, pessoas que tinham sido libertas por Jesus. Imagina que naquela entrada triunfal de Jesus, os ex-mudos, aqueles que não conseguiam antes falar, estavam clamando: bendito é o que vem em nome do Senhor. Imagine os cegos que tinham sido curados por Jesus, estavam vendo o rei e estavam clamando com toda a sua força. Imagine os ex-coxos, os ex-paralíticos, que agora andavam, que agora pulavam, estavam saltando de alegria, anunciando que o rei estava entrando. Imagine aqueles que um dia estiveram mortos e foram ressuscitados por Jesus. Agora eles estavam clamando com a vida que Deus havia dado: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Em Mateus 23, a partir do 37, Jesus vira e fala: declaro-vos, pois, que desde agora, e era um momento triste naquela descida de Jesus do Monte das Oliveiras, entrando na porta oriental, Jesus falou: declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, na semana em que ele seria crucificado, todos clamavam: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Mas Jesus não tinha qualquer intenção de ser um rei político. Ele era rei, mas ele não tinha a menor intenção de ser o rei da maneira como eles pretendiam que ele fosse, da maneira como o povo almejava. Jesus foi sempre um líder religioso, sempre foi um reformador, mas jamais foi um líder político.
É verdade, no entanto, que as profecias messiânicas, as profecias que falam do Messias no Velho Testamento, elas não somente falam de um líder político, como elas exigem ações políticas. Mas essa parte das ações do Messias ficam melhor entendidas quando nós lembramos que Jesus virá uma segunda vez e Ele está breve a voltar. E quando Ele voltar na sua segunda vinda, Ele estabelecerá o seu reino milenar e Ele agirá de maneira política também. Mas essa distinção nunca foi compreendida pelos judeus até o dia de hoje. Nós precisamos entender que há dois tipos de profecias bíblicas, messiânicas. Uma parte delas fala do sofrimento do Messias. Uma parte das profecias bíblicas fala do sofrimento do Senhor, do Messias. Fala do servo humilde, do servo sofredor do Pai. Mas outra parte das profecias messiânicas falam de um Messias rei, de um governante poderoso, de um governante político. E os judeus não compreenderam que se tratava de duas vindas diferentes do mesmo Messias, do mesmo Jesus, e por isso rejeitaram a Jesus, porque olharam para Jesus humilde, olharam para Jesus na cruz, olharam para Jesus sofrendo, olharam para Jesus sendo esbofeteado e falaram: esse não pode ser o nosso Messias. Mas Jesus estava cumprindo uma parte das profecias messiânicas e deixando a outra parte como líder político, como imperador, como rei dos reis e senhor dos senhores, para quando ele voltasse. Os profetas bíblicos, muitas vezes, falam pela perspectiva da abreviação profética. É como se o profeta olhasse e ele visse as profecias, ele tivesse a revelação de Deus, ele tivesse a visão do céu, mas ele visse tudo como num quadro só. E ele olha a largura e a altura, mas ele não vê a profundidade. O próprio George Ladd, teólogo, diz: a profecia bíblica não é essencialmente tridimensional, mas bidimensional. Possui altura e largura, mas não se importa com a profundidade, a cronologia dos eventos futuros. O Senhor Jesus sabia que Ele viria em dois momentos distintos e que, portanto, ele poderia e deveria agir de uma maneira na primeira vinda, agir em humildade na primeira vinda, agir como servo do Senhor, como servo sofredor, e agir de uma segunda maneira, na segunda vinda, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Então, as ações que eram da primeira vinda, Ele fez, e as ações que são concernentes à segunda vinda, Ele fará. E Jesus, quando Ele se depara com aquele louvor da multidão, dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor, Jesus sabia, na sua primeira entrada triunfal em Jerusalém, que esse louvor duraria pouco tempo, e logo os mesmos que estavam dizendo bendito é o que vem em nome do Senhor, estariam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Os mesmos que estavam louvando uma semana antes seriam os que o crucificariam uma semana depois. Porém, ele sabia também que um dia haveria uma segunda entrada triunfal em Jerusalém, e que para que ele viesse realmente como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que precederia a sua vinda gloriosa, bem como a vinda do reino de Deus em plenitude sobre essa terra. A segunda vinda traria o reino em plenitude, o reino visível sobre a terra. Ele sabia que o que o precederia seria o clamor sincero, o clamor autêntico, o louvor de coração de judeus e de gentios que estariam clamando: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Aqueles judeus que em breve se desapontarão, se decepcionarão com o falso Messias, com o falso Cristo, com o anticristo. Quando eles se decepcionarem, então eles começarão a clamar junto com a igreja, junto com os servos do Senhor:
todos os que crerem em Jesus vão clamar: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Eu penso que haverá um grande clamor, um grande louvor na terra e no céu, todos ao mesmo tempo dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aí então o Rei e o reino virão de forma visível e de forma definitiva. Eu creio que nesses dias do fim há um clamor que precisa ecoar por toda a terra. Um clamor de judeus messiânicos, judeus que creem em Jesus, e aqueles judeus que crerão em Jesus ainda, Israel, um remanescente de Israel, Israel como nação será salvo, porque eles vão se decepcionar com o anticristo e eles vão entregar a vida deles ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Jesus, ao verdadeiro Messias. Nesses dias há necessidade, está surgindo, está ecoando, está começando a ecoar por toda a terra e por todo o universo, um clamor de judeus e gentios que estão aguardando a vinda do Filho de Deus, ansiando pela vinda de Jesus de Nazaré, um clamor em uníssono, um clamor em uma só voz, um clamor em unidade, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. E aí, eu queria que você abrisse, por favor, sua Bíblia em Zacarias capítulo 14, Zacarias 14, nós vamos ler o versículo 4 e o versículo 5. Eu queria pedir para projetarem, depois do versículo, a imagem da entrada de Jerusalém, por favor. E Zacarias diz assim: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos com ele. Aleluia. Queridos, essa entrada é a entrada pela qual Jesus entrou, essa porta foi a entrada pela qual Jesus entrou na sua primeira entrada triunfal. Ele entrou por aqui, o Monte das Oliveiras está mais aqui em cima, e Jesus estava aqui, e a aldeia de Betfagé era em cima do Monte das Oliveiras, bem próximo ao Monte das Oliveiras. E Jesus, ele está olhando a cidade de Jerusalém, e ele está descendo, e quando ele está descendo, montado num jumentinho, as multidões estão alvoroçadas, aqui nesse lado e do lado de dentro de Jerusalém, aqui é a cidade velha de Jerusalém. E Jesus está entrando, e Jesus está montado no jumentinho, e ele passa, ele vai acompanhando Jerusalém, ele vai olhando Jerusalém, e ele começa a chorar, ele começa a soluçar, é um choro profundo, lembrando que eles não quiseram que Jesus, o Deus encarnado, o Deus vivo, o Emanuel, os ajuntasse debaixo das suas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos. E Jesus olha e fala: vocês não estão percebendo o tempo da sua visitação, vocês não estão percebendo o tempo da graça, vocês não estão percebendo o tempo da visitação do céu na terra. E Jesus começa a chorar, Jesus começa a soluçar, porque eles não tinham entendido. E aí ele entra por essas portas, e aí que ele diz para os fariseus que se aquela multidão se calasse, todas as pedras levantariam e clamariam: bendito é o que vem no nome do Senhor. Mas em breve, muito breve, Jesus virá, como os apóstolos viram ele subir, ele virá numa nuvem, e ele virá agora montado num cavalo branco. E Jesus colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras que está aqui em cima.
e o Monte das Oliveiras vai se abrir. Aqui na frente hoje é um cemitério. Um sultão otomano, Solimão, ele construiu um cemitério aqui, pensando que se o Messias é puro, o Messias viesse, ele não poderia entrar em contato com mortos, então ele não poderia entrar. Ele sabia das profecias hebraicas, ele sabia da tradição hebraica que dizia que o Messias entraria por essas portas. Então ele construiu um cemitério na frente para impedir o Messias de entrar. Só que Jesus vai colocar os pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se fender, e uma parte vai para o norte, outra parte vai para o sul, e Jesus vai entrar 2000 anos depois, 2000 anos e o tempo que for, ele entrará por essas portas, a porta dourada, a porta de ouro. Ele entrará como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Desde 1531, essas portas estão cerradas, estão fechadas. Mas essas portas estão esperando o Rei da Glória vir. E aí, então, nós ouviremos as portas, os portais eternos se abrindo, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais internos, para que entre o Rei da Glória, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu querido, o Senhor quer você livre, o Senhor me quer livre. O Senhor precisa de uma igreja liberta. O Senhor quer contar com servos e servas libertos. O Senhor não quer uma igreja que está amarrada como aquele jumentinho às coisas dessa vida. Uma igreja que está presa no amor ao dinheiro, no amor aos prazeres carnais, no amor aos prazeres mundanos. Jesus quer uma igreja sem mácula, sem ruga, e Ele a terá. Ele a terá. Uma noiva que ama o noivo, uma noiva que quer casar, uma noiva que anseia pela vinda de Jesus de Nazaré, uma noiva formada por judeus e gentios, que sabem que o anticristo é o falso Cristo, mas que Jesus é o verdadeiro Cristo, Jesus é o verdadeiro Messias, Jesus é o verdadeiro ungido. Então o Senhor, nesses dias, eu creio, está liberando a minha vida, está liberando a sua vida, está dando ordens aos seus santos anjos, para cortarem toda a amarra, para cortarem toda a prisão, para tirarem todo o grilhão, que ainda nos prende nas coisas daqui, que ainda nos impedem de fluir em Deus, e de prepararmos o caminho do Senhor. Deus está levantando uma nova geração de João Batistas, jovens, adolescentes, crianças, que serão apaixonados por Jesus, que vão querer as coisas do céu, vão querer as coisas do alto, vão querer as coisas do reino dos céus, e vão preparar aqui na terra, essa entrada, essa nova entrada triunfal de Jesus, quando Ele, mais uma vez, entrará por aqueles portões, e entrará com poder e grande glória. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós lembramos nesse domingo de Ramos, que o Senhor, uma semana antes de ser crucificado, o Senhor entrou por aquelas portas de Jerusalém, e foi aclamado como Rei dos Reis. Embora o povo estivesse confuso, Senhor, e o povo esperasse o Senhor como um líder político, como um rei que fosse colocar fim ao Império Romano, o Senhor, não obstante, entrou como rei, montado em um jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, e entrou como um rei vitorioso, como um rei que venceria a morte na cruz do Calvário e na sua ressurreição, que venceria o inferno inteiro ao derramar o seu precioso sangue, que venceria todo o pecado
ao morrer e ressuscitar vitorioso. Senhor, nós celebramos a tua primeira vinda, e nós ansiamos pela tua segunda vinda. Nós ansiamos pelo dia em que o Senhor virá e colocará os teus pés sobre o Monte das Oliveiras, e não mais estará montado num jumentinho, mas estará montado em um cavalo branco, com todo o povo de Deus, com todos os santos. E aqueles portões vão se abrir, aqueles portões vão ficar escancarados para que o Senhor entre, e para que o Messias verdadeiro entre, e todo o povo possa ver que só Jesus é o Cristo, que só Jesus é o ungido do Pai, que só Jesus é o verdadeiro Messias de Israel. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos livre e nos liberte de todas as nossas amarras, que o Senhor corte todas as correntes. Nesse momento, aonde estiver alguém preso ou presa, Senhor, em vícios, preso na pornografia, preso, Senhor, na depressão, preso no pânico, em nome de Jesus, nós oramos, solta o teu povo, Senhor, envia uma palavra de ordem e de libertação, para cada lar, para cada família, para cada indivíduo, para cada irmão. Nós oramos por uma igreja livre, não só essa igreja local, mas a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra, uma igreja livre, uma igreja liberta pelo poder do sangue e do nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos agora em cada lar, para cada pessoa que assiste a esse culto, e que as correntes nesse momento sejam todas quebradas, e teu povo possa ser liberto, para fazer parte deste grande exército, que preparará a segunda entrada triunfal de Jesus na terra. Nós oramos por isso, Senhor, e agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Eu queria que você pegasse seu cálice, seu pão, nesse momento, aí na sua casa. Queria que nós estivéssemos orando pelo pão e pelo suco, pelo pão, pelo cálice. Senhor amado, nós, nesse momento, lembramos que o Senhor, após entrar em Jerusalém naquela primeira vez, 2000 anos atrás, o Senhor também foi para um cenáculo, reuniu os discípulos, reuniu os 12 apóstolos, e o Senhor, naquela semana, logo na noite em que o Senhor foi traído, o Senhor tomou o pão e o Senhor pegou o cálice, e o Senhor disse a respeito do pão: esse é meu corpo que é dado por vós, esse que é o meu corpo partido por vós. E depois, semelhantemente, o Senhor pegou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comermos do pão, em 1 Coríntios 11, e tomarmos do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Senhor, ao tomarmos dessa ceia nessa manhã, ou nesse momento, ao tomarmos dessa ceia, ao comermos do pão, ao tomarmos do cálice, nós estamos anunciando a tua morte 2000 anos atrás, estamos lembrando da tua primeira vinda, estamos lembrando da tua primeira entrada triunfal em Jerusalém, e nós estamos anunciando que em breve, muito breve, o Senhor voltará com poder e grande glória, e entrará por aqueles portões, pelo portão dourado, como é chamado, pela porta de ouro, e o Senhor entrará com todo o poder e com toda a glória. Senhor, nesse momento nós oramos abençoando o pão e abençoando o cálice, e orando, Senhor, para que o Senhor receba isso como uma renovação da nossa aliança contigo. Renova a tua aliança conosco também,
nós dependemos de Ti e precisamos que a Tua graça invada o nosso ser nesse momento, trazendo cura para os enfermos, trazendo libertação para os oprimidos, trazendo esperança para os fracos e cansados. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Vocês podem comer o pão em nome de Jesus. E podem beber do cálice em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Queridos, eu queria lembrá-los que nós ainda estamos com o culto 100% online, e domingo que vem nós teremos a Páscoa, mas era para nós termos uma apresentação das crianças, mas infelizmente por conta da situação da pandemia, o culto será 100% online mais uma vez. Acredito que o domingo dia 11 também. Então nós estamos aguardando em Jesus e aguardando as instruções governamentais também. E por isso eu lembro a vocês que os nossos dízimos e as nossas ofertas continuam sendo feitos através de transferência online, né, via internet. Nós temos duas contas, a conta do Banco do Brasil e a conta da Caixa Econômica Federal. E eu queria pedir a você, humildemente, que você continuasse com tua fidelidade ao Senhor e a sua fidelidade para com essa igreja local. Nós estamos precisando, há muitas pessoas que estão precisando, e as contas ainda estão um pouco aquém esse mês, e nós precisamos que vocês abençoem esse trabalho, abençoem esse ministério em nome de Jesus, através da sua fidelidade para com o Senhor, tá bom? Então nós não temos nenhuma atividade acontecendo durante a semana presencial, nós continuamos com grupos caseiros, alguns grupos online, outros estão suspensos, mas em tudo isso a graça do Senhor repousa sobre nós, e o Senhor está cuidando de todas as coisas, e Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Vamos orar, encerrando. Senhor, muito obrigado por esse culto, obrigado, Senhor, pela vida do Du no louvor, obrigado, Senhor, pela graça que nós temos de pertencermos a Ti, muito obrigado, Senhor, porque nós cremos na Tua primeira vinda, e nós ansiamos pela segunda entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que participaremos disso, não pelos nossos méritos, mas por causa do Teu amor, da Tua graça, por causa do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Senhor, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está nos assistindo. Nós oramos que se há alguém que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, possa ter nesse momento, possa haver uma revelação do Teu amor, possa haver uma revelação da Tua cruz, uma revelação do Evangelho de Jesus para essas pessoas, e cada um deles possa se render a Ti. Nós oramos por casamentos restaurados, nós oramos por enfermos curados. Toca de maneira especial a todos os que estão com o Covid nesse tempo, Senhor. Toca na vida dos nossos irmãos aqui dessa comunidade, da Wiener Bauru, e de todo o corpo de Cristo, e de todas as pessoas que estão sofrendo. Toca no corpo delas, tira esse vírus, manda esse vírus embora. Guarda os médicos, enfermeiros, Senhor, nós abençoamos aqueles que estão na linha de frente. Abençoamos os coletores de lixo também, abençoa-os, Pai. Obrigado pelo trabalho relevante que eles fazem. Senhor, sê com cada médico, sê com cada profissional da saúde, sê com cada irmão, nesse dia, nessa semana, que nós possamos experimentar da Tua bondade na terra dos viventes. Senhor, muito obrigado pelo grande amor do Senhor por nós, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai,
e que a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.